Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Esses dias estava em casa meditando, nesse tanto de tragédias, de vidas ceifadas que nós temos visto aí nesse início de ano, Em Brumadinho primeiro, depois as chuvas no Rio de Janeiro, depois os meninos lá no Rio de Janeiro também. E eu vendo as notícias, e eu acabei me perguntando, só lá em Brumadinho foi mais ou menos 350 pessoas, aproximadamente, mais de 160 ainda não foram encontradas. Dessas 350 pessoas, quantas será que foram com Jesus? As pessoas saíram num dia normal para trabalhar, saíram num dia comum para cumprir mais um dia de trabalho, exerceram a sua manhã de trabalho normalmente, e no horário de almoço, num piscar de olhos, acontece a tragédia. E eu parei para me perguntar, dessas pessoas, quantas delas será que foram com Jesus, que tinham ali a certeza da sua salvação? No Rio de Janeiro, o pessoal estava voltando para casa num momento de chuva, uma pedra desliza e mata 2 pessoas dentro do ônibus. Num piscar de olhos, Jesus vem para essas pessoas. E como será que talvez essas pessoas estavam diante de Deus? Vemos a tragédia também no ninho do urubu, 10 jovens buscando seus sonhos, almejando os sonhos de garantir um futuro melhor para sua família, correndo atrás de uma estabilidade financeira, correndo atrás de um sonho grande para trazer estabilidade às suas famílias, e numa noite de sono, como qualquer uma outra, acontece aquela tragédia, e mais 10 jovens são ceifados, ali com seus sonhos interrompidos. E desses jovens, talvez quais deles ali, ao menos conhecia Jesus, ou estava pronto para ter um encontro com Deus. Então essa é a reflexão que eu trouxe para a minha vida, que é estar pronto a todo um instante. Às vezes nós ficamos aguardando Jesus voltar naquele dia do arrebatamento, mas para essas pessoas foi o dia que Jesus veio para ter um encontro com elas. E será que elas estavam preparadas? Será que elas estavam prontas para encontrar com Jesus? Amém? Que nós possamos a cada dia ter uma vida de santidade, ter uma vida próxima a Deus, para que, se o Senhor vier daqui a meia hora, daqui a 5 minutos, nós possamos estar prontos com a nossa vida no altar para encontrar com o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então que nós possamos a cada dia estar nos aproximando de Deus, para nós estarmos sendo cada dia mais semelhantes a Deus, para quando talvez a vinda do Senhor vier, nós estejamos prontos para encontrar com o Senhor na glória, em nome do Senhor Jesus, e viver com Ele eternamente. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 6. Louvado seja Deus. Nosso irmão Eric pregou no domingo sobre Moisés, sobre a travessia, sobre a saída do Egito. Vou dar um pouquinho de sequência, mais ou menos no que o Senhor pôs ao meu coração. Eu tenho colocado há alguns dias, e eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Josué capítulo 6. Vamos estar vendo do versículo 11 ao versículo de número 13. Amém? Glória a Deus. Tem muito a ver com o que o pastor já nos trouxe aqui nessa noite, sobre o Senhor sempre ordenar que a arca fosse à frente de algumas batalhas, e é o que o Senhor pôs ao meu coração nessa noite. Amém? Todos acharam? Josué capítulo 6, do versículo 11 ao 13, que vai dizer assim: Ele mandou a arca do Eterno rodear a cidade, e ela deu uma volta e retornou para o acampamento, e ficou ali durante a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou bem cedo, e os sacerdotes carregaram a arca do Eterno. E os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, marchavam à frente da arca, tocando a trombeta enquanto marchava, tendo a guarda armada marchando
adiante e atrás deles, e eles marchavam e tocavam as trombetas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui vai estar nos falando a respeito de Josué, sucessor de Moisés. Louvado seja Deus. Quando eles atravessam assim, então, louvado seja o nome do Senhor, o Rio Jordão. Mas antes disso nós temos que voltar um pouquinho lá no capítulo 1, quando o Senhor vem até Josué. Moisés é morto e o Senhor vem até Josué. O povo talvez se sentindo abandonado, Moisés havia morrido e o povo talvez se viu sem ninguém que estivesse conduzindo o povo. E a Bíblia vai dizer assim que Josué estava aprendendo com Moisés durante os 40 anos de deserto. A Bíblia vai dizer que Josué esteve sempre ao lado de Moisés, sendo preparado para ser o sucessor de Moisés. Nesse período ele estava vendo a convivência de Moisés com Deus, estava vendo ali a intimidade de Moisés juntamente com o Senhor, e ali ele foi aprendendo, ou seja, todo o período que ele passou pelo deserto, ele estava sendo ensinado, ele estava sendo admoestado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava aprendendo com Moisés, que tinha uma intimidade absurda com Deus. E chega um determinado momento que Moisés morre. E o Senhor vem até Josué, aleluia, e traz a incumbência a Josué, dizendo que ele estaria conduzindo o povo, aleluia, até a terra que o Senhor havia prometido, que ele estaria conduzindo o povo até a terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas imagina você a tarefa difícil que Josué estava tomando em suas mãos naquele exato momento. Que tarefa difícil. O povo era um povo rebelde, era um povo que reclamava, era um povo que muitas das vezes aborreceu o coração de Deus. Moisés muitas das vezes se enfureceu com aquele povo. E naquele momento o Senhor Deus estava colocando Josué para estar tomando, aleluia, conta e levar aquele povo até o objetivo, que era a terra prometida. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer assim que o Senhor fala a Josué: olha, o meu servo Moisés morreu, mas eu te digo, atravesse o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Estou dando a cada metro quadrado que os seus pés pisarem, como prometi a Moisés, do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra, até o mar Mediterrâneo, a oeste, tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou te abandonar você. Seja corajoso e anime-se. Louvado seja Deus. É a mensagem que o Senhor traz a Josué. Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia, aonde você colocar a planta dos seus pés, será seu, aleluia, por herança, porque eu prometi a Moisés, e eu estou trazendo a promessa que eu fiz a Moisés. Ela permanece sobre você, se você permanecer naquilo que eu trouxe ao coração de Moisés. Mas tem um pequeno detalhe, Josué: anima-se. Louvado seja Deus, aleluia. Ele tem uma trajetória enorme sobre a sua vida, ele tem uma responsabilidade gigantesca, e a palavra que o Senhor traz ao coração, aleluia, de Josué, é para se animar. Louvado seja Deus, aleluia. Ele traz várias promessas: olha, onde você colocar os seus pés, será seu por herança. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou ser com você, Josué. Mas se anima. Louvado seja Deus. Nós vemos nos dias de hoje, aleluia, pessoas, aleluia, desanimadas, entristecidas por situações, entristecidas às vezes, aleluia, pelo fato de situações que têm se levantado contra elas. Nós temos visto pessoas que não têm mais o amor, o desejo de buscar a Deus, de estar na casa de Deus buscando a Deus, para que as promessas se cumpram sobre a sua vida. Pessoas desanimadas, sem mais amor pela obra do Senhor. Mas o que o Senhor traz ao meu e ao seu coração: anima-se.
Aleluia, anima-se, porque como eu fui com Moisés, aleluia, como ele foi com Josué, como ele foi com todos os homens e mulheres de Deus antes de nós, ele é comigo, ele é contigo, aleluia, se fortaleça no Senhor, porque ele é na minha e ele é na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Ele vai dizer mais, olha, Josué, dê o seu máximo, empenha a sua alma. Louvado seja Deus. O Senhor nos exorta nessa noite a dar o nosso máximo, se empenhar um pouco mais, aleluia, dar a Ele um pouco mais, aleluia, dar a Ele para o reino, nos doar pelo reino. Louvado seja Deus. O pastor trouxe algo no grupo no dia de hoje, que nós temos que juntar tesouros no céu, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. Louvado seja Deus. Se anime, aleluia, se doe, aleluia, que nós possamos fazer a vontade do Senhor, aleluia, com a nossa alma, ou quando fazemos com a nossa alma, é dar o nosso melhor, é dar o nosso máximo, é fazer da melhor maneira. E isso foi que Deus trouxe a Josué. Josué, faz o melhor, porque as promessas que eu tenho para você serão extraordinárias e vão se cumprir. Tudo que eu prometi para Moisés, você será o sucessor e se cumprirão na sua vida. Eu aprendo nessa noite que quando eu me empenho, que quando eu me dou, o Senhor sempre estende a sua mão, aleluia, e se doa ao meu e ao seu favor. Muito além disso, Ele já se doou na cruz do Calvário, aleluia, a sua vida por mim, por você, aleluia, que nós possamos ser participantes das bênçãos do Senhor, conquistadas na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E Josué recebe essa dura e difícil missão, vamos dizer assim, conduzir o povo, aleluia. Mas o que anima Josué é que o Senhor estaria com ele. O que anima Josué é que o Senhor estaria com ele. E logo de cara, eles precisam atravessar o Jordão. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor traz uma ordenância a Josué. Josué, diz ao povo, aleluia, para que você pegue os sacerdotes com a arca, e que a arca esteja a 900 metros de distância do povo, e quando a arca estiver no meio do Jordão, o povo venha e passe, aleluia, louvado seja Deus, pelo Jordão com pés enxutos. Mas algo que ele traz ao coração do povo, antes do povo adentrar, prepare alimento, antes, aleluia, do povo ir, aleluia, atrás da arca, prepare alimento, e daqui 3 dias se santifique. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos na Bíblia que a arca do Senhor, ela simboliza a presença de Deus no meio do povo. Quando o Senhor traz, aleluia, essa palavra ao coração de Josué, para que a arca vá à frente, Ele está dizendo: Josué, a minha presença está com vocês, a minha presença irá com vocês, mas para a presença permanecer, nós precisamos se santificar. Louvado seja Deus. Diga ao povo que se santifique, porque a minha presença já está indo na frente, ela já está indo, mas para ela permanecer, precisa estar santo, santificado na presença do Senhor. Aleluia, quer que a sua vida seja cheia de Deus, cheia da presença de Deus, aleluia, que as muralhas caiam diante de você. Tenha uma vida santa, de santidade, porque onde a presença de Deus está, aleluia, você passa sempre de pé enxuto, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E o Jordão era o primeiro obstáculo. Louvado seja Deus. E passou-se os dias, e assim fez, os sacerdotes foram com a arca, e o povo veio atrás, passou em pés enxutos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o povo passa, assim que o último sacerdote tira o pé do rio, as águas voltam ao seu curso normal. Louvado seja Deus. E quando eles atravessam o rio do outro lado, eles dão de cara com a cidade de Jericó, que aí é onde nós vamos entrar no capítulo 6 que nós lemos. Louvado seja Deus.
A Bíblia vai dizer que a cidade de Jericó era uma cidade murada, com grande muralha, com grandes muros. A Bíblia vai dizer que carroças passavam por sobre os muros, que pessoas moravam dentro da muralha, de tão grande que era. A prostituta Raabe morava dentro daquela muralha fortificada, daquela cidade fortificada. Mas o Senhor Deus tinha, aleluia, uma promessa, aleluia, e eles tomariam aquela cidade, porque a Bíblia disse, aleluia, que o Senhor trouxe a Josué, que aonde ele colocasse a planta dos pés, seria dele, aleluia, por herança, aleluia, pela promessa que ele já tinha feito lá atrás, aos ancestrais. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 2 que o Senhor diz a Josué: Josué, presta bem atenção, já entreguei Jericó a você, bem como seu rei, a sua guarda de elite. Agora faça isso, marche em volta da cidade com todos os seus soldados, deem uma volta em redor dela e repitam isto 6 dias seguidos, e à frente vá a arca do Senhor. E no 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força, em seguida, faça soar um toque longo de trombeta. E quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar mais alto que puder, e as muralhas da cidade cairão de uma vez. A Bíblia vai dizer aqui que o Senhor traz a Josué: Josué, eu já dei a cidade para vocês. A cidade já é sua, mas você vai precisar seguir alguns passos. Aleluia. E a primeira coisa que Deus traz ao coração do povo, aleluia, é confiar em Deus. Aleluia. A primeira coisa que o Senhor traz ao coração do povo, ao coração de Josué, olha, confiar em Deus. Porque aqui a Bíblia está dizendo, onde eu acabei de ler, que o Senhor está falando apenas com Josué no particular. Olha, você vai passar, vai mandar o povo rodear a cidade no primeiro dia, vai mandar com que a arca vá na frente, os homens armados vão na frente da arca, e vocês vão tocando, aleluia, as trombetas, e o povo vai estar em silêncio. Mas essa mensagem foi trazida somente a Josué. E quando Josué vai então até o povo, ele só diz para o povo marchar, mas não disse o que ia acontecer. Ele somente diz ao povo: olha, o Senhor falou comigo, e nós vamos passar 7 dias fazendo assim, a arca na frente, os homens armados diante para proteger a arca, os sacerdotes e levitas tocando a trombeta, e vocês vão no meio do povo, só que vocês não vão abrir a boca durante os 7 dias. Louvado seja Deus. Confiar em Deus. Aleluia. Existem situações nas nossas vidas que o Senhor vai nos ensinar a confiar nele. É ver até que ponto nós estamos dispostos a confiar em Deus. Sabe por quê? Aleluia. Olha que negócio mais maluco. Se você for parar para analisar, a pessoa que não serve a Deus, vê um negócio desse e vai pensar: esses caras estão malucos. Uma cidade com muros enormes, eles precisavam derrubar aquelas muralhas, sem arma, tocando trombeta e dando uma volta por dia em volta da cidade. Parece meio doido, meio maluco. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas a forma que Deus trabalha não é a forma que eu e você achamos que Deus tem que fazer isso ou fazer aquilo. Aleluia. Talvez nos dias de hoje, se nós formos viver talvez a mesma situação, é mais fácil você comprar algumas bananas de dinamite, põe no muro, acende o pavio, sai correndo, vai cair tudo. Seria hoje muito mais fácil. Louvado seja Deus. Mas para cada situação, Deus tem uma estratégia diferente para a vida de cada pessoa. Aleluia. Se talvez o Senhor traçou para você uma estratégia que você não está entendendo, é porque Ele quer que você aprenda a confiar e depender de Deus. Talvez situações estão cercando você, e você está vendo que não é da maneira que você queria, mas se eu fizesse de outro jeito seria melhor. Mas é porque Deus está querendo que você aprenda a confiar nele.
Louvado seja Deus. Entenda algo, nós lutamos contra um inimigo que já foi derrotado. A Bíblia diz aqui que o Senhor disse a Josué: Josué, eu já entreguei essa cidade na sua mão, a guarda de elite do rei, ela está toda entregue na sua mão. A Bíblia, quantas muralhas se levantam, mas o Senhor diz a mim e a você nessa noite: se você confiar, se você fizer o que o Senhor tem te mandado, se você se colocar na brecha, viver a vida em santidade, e a presença do Senhor estiver na sua vida, aprenda a confiar nele, e muralhas vão cair diante de você. As muralhas vão vir ao chão, porque Deus é contigo, e entenda a confiar na vontade perfeita de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías 43, 2, que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Louvado seja Deus. Aleluia, o Senhor Ele é contigo. Quando passar pelas águas, aleluia, a Bíblia vai dizer mais que quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Aleluia, se você aprender a confiar nele desta forma, o Senhor trará muralhas ao chão, e a vitória de Deus virá sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E aí Josué chega até o povo e fala: ó, só faz isso. E você não vê em momento nenhum ninguém questionando, mas a gente precisa entrar lá e vai ficar dando voltinha em volta da cidade. Aleluia, louvado seja Deus. Só que lá dentro de Jericó, a notícia que o povo de Deus estava vindo, crescendo, dominando as terras por onde passavam, já tinha chegado ao coração do povo de Jericó. A Bíblia vai dizer que a cidade estava toda fechada, ninguém saía, ninguém entrava, com medo do que iria acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Segunda estratégia que Deus traz ao povo quando Ele vejo fazendo essa situação de ficar rodeando a cidade, é aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus. Sabe por quê? Ele manda a gente ir, mas não leva uma pá para derrubar o muro, não leva uma enxada, não leva uma bomba, não leva uma catapulta para jogar uma pedra grande lá para derrubar tudo. Manda só ir. Uma situação totalmente, se a gente for parar para ver aos olhos carnais, uma situação totalmente ridícula. Quem já viu corneta derrubar muro? Eu nunca. Nunca vi. Quem já viu gritaria derrubar muro? Nunca vi. O máximo que a gente vê é os camaradas lá pegar com a voz, acha a tonalidade no cristal e consegue trincar um cristal, que é muito fino. É no máximo, é o que eu já vi. Mas muro de pedra, cair com grito, com ressonância de som, isso eu nunca vi. Mas era a estratégia que Deus tinha para aquele povo. Aleluia. Sabe o que Deus está querendo dizer com você, ao teu e ao meu coração nessa noite? Aleluia. Aprenda a depender mais dele. Aleluia. E deixe de questionar a estratégia que Deus tem colocado diante de você. Aleluia. Aleluia, de querer questionar a estratégia que Deus traçou para a sua vida. Sabe por que o Deus não mandou eles ir com ferramenta? Porque certamente eles iam sair batendo em tudo. Ó, nós abrimos o buraco, foi a gente que fez o buraco, foi a gente que derrubou o muro, e a glória é nossa. É porque situações nas nossas vidas, a glória de Deus vai ser manifestada na minha e na sua vida. Aleluia, deixa a glória dele se manifestar, aleluia, na sua vida, no seu problema. Aleluia, aprenda a depender dele, aprenda a confiar mais nele, aprenda a ser totalmente dependente de Deus. Se a instrução é ir rodear a cidade, vai. E eu aprendo aqui que o rodear a cidade
nada mais é que estar no culto, é que estar em oração, é estar em jejum. O rodear a cidade é estar no culto adorando. O rodear a cidade é permanecer dando um bom testemunho. O rodear a cidade, aleluia, é ser um bom servo de Deus. Aleluia, o rodear a cidade, aleluia, é ser sal lá fora. O rodear a cidade é ser um verdadeiro adorador. O rodear a cidade, aleluia, é ter um testemunho de um verdadeiro cristão. Aleluia, louvado seja Deus. Continua rodeando. Louvado seja Deus. Eu imagino os adversários do povo de Jericó, o povo de Jericó lá dentro dos muros, olhando lá de cima, primeiro dia, o povo tocando corneta de carneiro, trombeta de carneiro, de chifre de carneiro, aleluia, e o povo só andando em volta da cidade. Primeiro dia, uma volta, e volta para o arraial. Aleluia. Mas sabe o que eu vejo? Que o povo de Jericó ficou preocupado. Eles olham lá de cima e vê a arca de Deus no meio do povo. Aleluia. Eles veem a arca de Deus e sabiam que a arca de Deus simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Certamente um olhava para o outro: olha, eu não sei para que eles estão andando em volta da cidade, não sei para que eles estão tocando essa trombeta, mas tem um negócio: a presença de Deus está com eles. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Ainda que o que você esteja fazendo, ainda que pareça tolo para o seu inimigo, ainda que para o seu vizinho, para o seu parente, pareça tolo o esforço que você tem feito para fazer a vontade de Deus, eu quero trazer algo ao teu coração. Mostre para ele que a presença de Deus é na tua vida. Mostre para ele que a presença de Deus é com você. Aleluia. Louvado seja Deus. A estratégia que Deus dá a Josué é que os homens armados vão à frente da arca. Sabe por quê? Para a presença de Deus não ser perdida, para estar protegida. Aleluia. Louvado seja Deus. Como temos preservado a presença de Deus em nossas vidas. Como temos preservado, aleluia, a presença do Senhor em nossa vida. Não permita que ela seja roubada, que ela seja tirada. Louvado seja Deus. Passa o primeiro dia, uma volta na cidade e voltam para o arraial. Nada acontece. Segundo dia, louvado seja Deus. Mais uma volta, vão tocando, nada acontece. Terceiro dia, a mesma coisa. Quinto dia, a mesma coisa, nada acontece. Sexto dia, mas nada acontece. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes nós nos questionamos? Mais um culto e nada aconteceu. Mais um propósito em janeiro e nada aconteceu. Mais uma semana que eu entrei no propósito do jejum e nada aconteceu. Aleluia, louvado seja Deus. Mais um dia que eu estive lá, dei o meu louvor e não vi nada acontecer. Aleluia. É porque o propósito não estava no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia. O propósito estava na obediência, em obedecer aquilo que Deus havia ordenado. Como o pastor disse aqui nesta noite, há um tempo determinado para todas as coisas. Para aquela situação, o Senhor mandou que o povo rodeasse a cidade 7 vezes. Talvez você vai precisar rodear um pouco mais. Talvez a estratégia que Deus trouxe para a tua vida é rodear 10, 12, 15 vezes. O segredo está em obedecer, em permanecer rodeando. Ainda que você está olhando e não está vendo nada acontecer, no momento oportuno, no tempo de Deus, a muralha vai para o chão, em nome de Jesus. Aleluia. E aí chega o 7º dia. No 7º dia, eles teriam que dar 7 voltas diante da muralha de Jericó. Aleluia.
E acredito que o povo lá dentro, apreensivo com o que ia acontecer, louvado seja Deus. Estavam apreensivos. Esse povo está maluco. 1 dia, 2 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Esse povo está maluco, não é possível. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer aqui que no 7º dia todos se levantaram bem cedo. Começaram a marchar ao redor da cidade, como nos outros dias. Mas dessa vez deram 7 voltas. Sim, naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes tocaram a trombeta e Josué fez sinal para o povo: gritem, e o Eterno entregou a cidade a vocês. E a cidade, com tudo que existe nela, está sob santa condenação e será dedicada ao Eterno. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que eles então, no 7º dia, aleluia, eles rodeiam e tocam as trombetas. E a Bíblia vai dizer que ele dá uma ordem para que o povo começasse a dar brados de vitórias. Aleluia, louvado seja Deus. Começasse a dar brado de júbilo, brado de vitória, que as muralhas cairiam, que o Senhor já teria dado aquela cidade nas mãos do povo do Senhor. E eles dão a 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª volta diante da cidade. E quando eles completam a 7ª volta, eles começam a tocar, dar brados de vitória, aleluia, dão brados de júbilo, tocam as trombetas e o inesperado acontece. A Bíblia diz assim, que as muralhas vêm ao chão. Terceira coisa que eu aprendo aqui. A Bíblia nos ensina que eles davam brados de vitória. Sempre depois de grandes vitórias, eles cantavam, entoavam ao Senhor com seus instrumentos, eles louvavam a Deus com cânticos após as vitórias. Mas aqui o ato foi feito antes da muralha cair. Louvado seja Deus. Sabe o que isso me ensina? Que nós temos que dar brado ao Senhor antes de ver o muro cair no chão. Vai ter situações que nós precisamos dar brado de júbilo, ainda que a muralha ainda esteja em pé, nós vamos precisar dar brados de júbilo, agradecendo, confiando em Deus, que ainda que a muralha não caiu, eu tenho motivos para jubilar diante do Senhor, que eu tenho motivos para tocar a trombeta, ainda que eu não tenha visto as muralhas indo ao chão. Louvado seja Deus. Talvez você não viu ainda a porta aberta, você talvez não viu a muralha cair ao chão, talvez você ainda não viu nada acontecer, mas o Senhor traz ao teu coração, pode começar a dar um brado de júbilo, porque eu tenho convicção que o Senhor tem uma vitória para a tua vida. Você que tem, aleluia, o Espírito de Deus sobre a tua vida, aleluia, que está passando com você no arraial, Deus tem algo tremendo para a minha vida, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Às vezes rodear a cidade traz cansaço, ainda mais no meio do deserto, ainda mais numa situação de sol, aleluia, castigando, e talvez você se encontre nessa situação, rodeando, talvez feito uma barata tonta, não vendo nada acontecer, mas o Senhor traz ao meu e ao seu coração nessa noite: permanece rodeando, permanece na minha presença, permanece jejuando, permaneça em santidade, permaneça carregando a minha presença, permaneça tocando trombeta, porque Deus vai trazer algo grande na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aprenda a confiar em Deus. Se Ele mandou fazer, faça. Aprenda a depender de Deus, ainda que a sua estratégia pareça maluca, mas aprenda a depender dEle. A forma que eu penso em fazer talvez não seja a maneira que Deus tem preparada para a minha vida, para a sua vida. Eu sei que rodear a cidade, rodear o muro cansa. Mas antes de Josué se deparar com o muro, o Senhor já trouxe ao coração dele: olha, se esforça com toda a sua alma. Aleluia. Que a cada dia nós possamos se esforçar, aleluia, para estar diante de Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade do Senhor.
tenho certeza que Deus tem coisas grandes para a minha, para a sua vida, para a nossa vida. Mas nós não podemos parar no meio do caminho. Louvado seja Deus. Aleluia. Continua rodeando. Continua perseverando. Continua. Permanece rodeando. Mas eu não estou vendo acontecer nada. Nós vemos a nossa irmã Rosana sempre pedindo oração pelo seu filho. Nossa irmã Ângela, perdão. Pedindo oração pelo seu filho. Está numa situação difícil. Melhora, volta, melhora. Mas permanece orando em oração. Permanece rodeando. Ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso. É como eu disse, às vezes vai precisar rodear um pouco mais. Em outras situações, rodear um pouco menos. Mas na minha e na sua fé, eu tenho certeza que o Senhor trará grandes coisas sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que essa palavra possa ficar no seu coração, que você possa, aleluia, se doar, se esforçar, se empenhar com toda a sua alma, porque eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para a tua vida, para a minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim eu quero agradecer a oportunidade, e que o Senhor abençoe a tua vida, te dê uma semana abençoada, e que as muralhas possam cair na sua vida, em nome de Jesus, seja o desemprego, seja a enfermidade, seja na vida espiritual, que o Senhor possa abrir as portas na tua vida, e que as muralhas caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.